Câmara dos Deputados aprova Auxílio Brasil permanente de R$ 400. Presidente Jair Bolsonaro tem reunião com parlamentares e deputado Daniel Silveira é indicado para a comissão mais importante da Câmara. O WhatsApp diz ao presidente que mudanças na quantidade de mensagens enviadas será apenas depois das eleições. Prévia da inflação oficial mais alta em 27 anos é puxada pelo preço da gasolina, que volta a bater recorde. Em guerra com a Ucrânia, a Rússia suspende fornecimento de gás para 2 países da Europa. Presidente reeleito da França, Emmanuel Macron, leva chuva de tomates durante visita a bairro de desempregados. Torcedor argentino que imitou macaco para corintianos paga fiança e volta para casa. E um brasileiro com apenas 5 anos e um QI altíssimo já é classificado como um gênio. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O deputado Daniel Silveira foi eleito hoje o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foi uma nova demonstração de força do Palácio do Planalto. O encontro com parlamentares governistas foi apresentado oficialmente como um ato público do Palácio do Planalto e de apoiadores do presidente no Congresso Nacional em favor da liberdade de expressão. Na prática, o evento foi uma resposta do presidente Jair Bolsonaro e de deputados que criticam a condenação do deputado federal Daniel Silveira, imposta pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. Em discurso, Bolsonaro subiu o tom na bancada. Alguém acha que é fácil decidir a graça do deputado Daniel? Não faltou gente para cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com parlamentares aqui no Palácio do Planalto aconteceu minutos depois do deputado Daniel Silveira ser eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e titular da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Câmara. Ele ainda pode ser eleito porque o processo de condenação no Supremo Tribunal Federal ainda tramita e também porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem questionado a perda dos direitos políticos. Representando a bancada evangélica na Câmara, o deputado federal Marco Feliciano criticou de forma indireta as ações do STF. Ele também criticou a oposição. Hoje, simplesmente fico com medo de ter o meu direito também cerceado. Primeiro, porque toda a oposição, tudo que nós falamos, eles acabam judicializando. E o judiciário pega os nossos processos, senta em cima dos nossos processos e ficamos lá amargando por 5, 6, 7, 10 anos e nós não sabemos como vai terminar esses processos. O deputado Capitão Augusto também falou na bancada do Palácio e defendeu que parlamentares têm o direito de se manifestar sobre as decisões políticas brasileiras, porque o Estado democrático garante esse direito. Ele é presidente da Comissão Parlamentar de Segurança na Câmara dos Deputados e também manifestou apoio a Daniel Silveira. Infelizmente, nós tivemos o depoimento de dezenas de deputados que tiveram receio de vir aqui se manifestar pela liberdade de expressão, que é sinônimo de democracia. E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com representantes do WhatsApp no Brasil para discutir uma nova função do aplicativo que permitirá a criação de megagrupos. A estreia da nova função será após o segundo turno das eleições presidenciais. A reunião durou cerca de 1 hora e contou com a participação do diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, e outros 3 representantes da empresa no país, além do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O presidente Jair Bolsonaro teria pedido para que a estreia da nova função do aplicativo fosse antecipada. A ferramenta chamada Comunidades permitirá que os usuários enviem mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. Mas a nova função ainda está em desenvolvimento e será submetida a uma série de testes, e por isso a estreia mundial deverá acontecer somente no segundo semestre desse ano.
Por isso, foi desmentido um possível acordo do WhatsApp com o TSE, informação negada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O WhatsApp deixou muito claro, e a Meta também, que em nenhum momento atendeu um pedido do TSE para que fosse feito essas mudanças em relação às comunidades apenas após as eleições. Isso não houve, não ocorreu. Eles tomaram uma decisão global, olhando os concorrentes, olhando o mercado mundial. Esses testes não aconteceram em nenhum país até agora. Provavelmente no segundo semestre ou até no último quadrimestre que eles irão implementar esse serviço. O WhatsApp se comprometeu com o TSE a não estrear a ferramenta no Brasil antes de um eventual segundo turno da eleição presidencial marcada para o dia 30 de outubro. Mas a empresa não prometeu segurar o lançamento da ferramenta entre o segundo turno e a posse presidencial. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 427.263.837. Em relação às de reforço, que são as terceira e a quarta doses, já são mais de 86.544.120. A Câmara aprova a medida que não permite cobrança de taxa pelo despacho de bagagens em viagens de avião. E veja também: o presidente reeleito da França é recepcionado em uma caminhada por Paris com uma chuva de tomates. A Câmara dos Deputados aprovou a volta do despacho de graça das bagagens em voos nacionais e internacionais. A mudança faz parte da medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. Na votação, 273 deputados votaram a favor e 148 votaram contra. A emenda aprovada pelos parlamentares inclui um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa de despacho em voos nacionais de bagagens de 23 quilos e internacionais com 30 quilos. Muitos passageiros ainda não sabiam dessa decisão. Não mesmo. Não tá sabendo? Inclusive, ontem eu comprei minha passagem e quando fui colocar a bagagem, o preço aumentou consideravelmente. Não tenho ideia, viu? Não tenho ideia, mas seria quase o valor de uma passagem, eu acho. Não estava sabendo. Isso é uma notícia boa? Com certeza. Atualmente, apenas as bagagens de mão com no máximo 10 quilos podem ser levadas de graça na cabine do avião. A Daniela mora em Pernambuco e costuma viajar com o marido e as duas filhas. E o valor de uma dessas viagens ficou bem salgado. Quando começou essa cobrança das bagagens, dos despachos, a senhora teve mais gasto na passagem aérea? Sem dúvida, quando a gente tem muitos filhos também, aí é que o preço se eleva por conta das crianças, né? A gente tem que levar tudo. Quando a senhora viaja com a família, com os filhos, marido, a senhora chega a gastar quanto só com as bagagens? Somos 4, por enquanto, e colocando aí uns 200 a 400 por pessoa, dependendo do período que a gente vai ficar fora, dá bastante dinheiro, né? Bote 1.000 e poucos a mais. Mais o valor da passagem? Olha, R$8.000, uma viagem básica com uma mala para cada um, para minha família toda. Os deputados alegam que as companhias aéreas não cumpriram a promessa de diminuir o valor das passagens. Muito pelo contrário, as viagens ficaram mais caras. Para você ter uma ideia, em um voo doméstico, o despacho de uma mala de 23 quilos custa, em média, R$100. Para o especialista do Procon de São Paulo, o consumidor deve ficar atento caso o Senado aprove a medida, porque esse valor pode ser incorporado aos das passagens. As companhias aéreas sempre alegaram que a cobrança dessa tarifa de bagagem barateou o custo das passagens aéreas. Uma alegação que nunca foi comprovada no papel, nunca foi comprovada na ponta do lápis de modo perceptível ao consumidor. Essa obscuridade na informação é algo que precisa ser sanado pela Agência Nacional da Aviação Civil. E certamente, se não houver uma fiscalização, a proibição de cobrança deste valor
resultará num aumento das passagens aéreas, mesmo que as empresas não consigam justificar esse aumento na ponta do lápis, no papel ao consumidor. Para o Sr. Moacir, além das bagagens gratuitas, as companhias precisam melhorar o atendimento. Eu acho que isso é o mínimo que as companhias aéreas podem oferecer para um cliente, já que o resto é tudo uma porcaria, porque o serviço de bordo não existe. Em nota, a Agência Nacional da Aviação Civil classificou a proibição de cobrança de retrocesso ao desenvolvimento da aviação brasileira e do país, porque pressiona os custos das empresas aéreas, reduz a possibilidade de competição do setor e a ampliação da concorrência. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da medida provisória que aumenta de forma permanente o piso do Auxílio Brasil para R$ 400. Foram 418 a favor e apenas 7 contra. Depois da análise dos destaques, a MP será enviada ao Senado. O governo estima que, por ano, gasta cerca de 32 bilhões de reais com o pagamento do benefício. O ministro da Cidadania, João Roma, não aceitou a proposta de partidos de oposição que queriam aumentar o valor para R$ 600 e uma correção. O João Roma não é mais ministro. Ele deixou o cargo para assumir de novo como deputado federal. Perdão pelo erro. E a melhora no cenário externo e a entrada de moeda no país no final da tarde provocou uma queda na cotação do dólar de 0,45%. A moeda norte-americana encerrou o dia valendo R$ 4,96 na venda. E a Bolsa de Valores inverteu os indicadores, fechando em alta de 1,05% aos 109.349 pontos. E o Banco Central cancelou a liberação da consulta da segunda etapa do sistema de valores a receber, que estava marcada para a próxima segunda-feira. A greve dos servidores do banco atrapalhou o cronograma. Ainda não foi marcada uma nova data para o funcionamento da plataforma, que vai indicar onde estão mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais que foram esquecidos nas instituições financeiras. A confiança da indústria voltou a subir este mês de abril. Foi a primeira alta depois de 8 quedas seguidas. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve alta de 2,4 pontos de março para abril deste ano. O primeiro aumento veio após 8 quedas seguidas do indicador, que atingiu 97,4 pontos em uma escala de 0 a 200. A confiança aumentou entre empresários de 11 dos 19 segmentos pesquisados. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que avalia a percepção do empresariado em relação ao futuro e que subiu 3,2 pontos e chegou a 96. O componente que mais contribuiu para o crescimento do índice de expectativas foi a produção prevista para os 3 meses seguintes. O índice Situação Atual, que mede a confiança em relação ao presente, avançou 1,4 ponto e chegou a 98,4. O componente com melhor desempenho foi a situação atual dos negócios. O presidente reeleito da França, Emmanuel Macron, foi alvo hoje de uma chuva de tomates quando visitava um subúrbio próximo a Paris. O ataque foi de moradores locais. Durante sua primeira aparição pública desde as eleições de domingo, o presidente francês Emmanuel Macron visitou um mercado no subúrbio parisiense de Cergy com a intenção de falar com a população mais pobre. Macron afirmou que pretende reduzir o desemprego em bairros menos privilegiados, que muitas vezes são vítimas de discriminação e educação de baixa qualidade. Mas a conversa não convenceu e Macron foi atacado por uma chuva de tomates. O momento foi registrado pelos canais que acompanhavam a caminhada do francês. O presidente saía do mercado da cidade quando várias bolsas de tomate foram lançadas em sua direção. Ele não foi atingido diretamente, mas rapidamente os seguranças da presidência protegeram Macron e um deles abriu um guarda-chuvas para evitar que as frutas caíssem sobre ele. Cergy é um subúrbio ligado à classe trabalhadora socialista e a presença do presidente reeleito não deve ter agradado aos moradores locais. Macron já sofreu outros ataques parecidos e no ano passado foi agredido quando conversava com franceses na entrada de um evento e recebeu um tapa na cara de um homem que foi detido na mesma hora.
E veja a seguir, a Rússia suspende o fornecimento de gás para 2 países da Europa. E veja também, a prévia da inflação atinge o nível mais alto em 27 anos, puxada pelos preços da gasolina. Em menos de 24 horas, a Rússia atacou mais de 50 alvos militares ucranianos. Os ataques russos têm se concentrado nos armamentos enviados pelos países para ajudar a Ucrânia. Enquanto isso, o país socialista interrompeu o fornecimento de gás para algumas nações. Após semanas de intensos bombardeios, as tropas russas recuaram. Finalmente, a população das regiões mais atacadas pôde ter uma sensação de alívio depois de dias difíceis. Aproveitando a situação, os especialistas em eliminação de bombas foram às ruas de Kharkiv para limpar as minas terrestres deixadas nas áreas residenciais. Em dias que as ofensivas diminuem, os serviços públicos se esforçam para patrulhar regularmente as cidades para localizar minas espalhadas durante os combates. Ainda no leste, hoje também foi a vez da Ucrânia revidar alguns ataques contra as tropas russas. Os soldados ucranianos dispararam foguetes contra posições russas em Luhansk e conseguiram repelir ao menos 63 ataques contra a região de Donbás. Desde o início, a guerra também tem gerado tensões políticas entre os países ao redor do mundo. O presidente russo Vladimir Putin alertou que qualquer nação que tentar interferir na Ucrânia enfrentará uma resposta rápida da Rússia. Putin ainda disse que todas as decisões sobre como Moscou reagiria nessas situações de interferências já foram tomadas. As ameaças russas foram confirmadas hoje, após a decisão de interromper o fornecimento de gás natural para a Polônia e Bulgária. Os 2 países, assim como outros da União Europeia, se recusaram a pagar pelo gás natural em rublos, uma exigência do Kremlin para estabilizar e impulsionar sua moeda. O pedido de pagamento russo se deu diante das constantes sanções aplicadas pelos países do Ocidente. Os líderes europeus, que podem sofrer com a interrupção do fornecimento do gás, disseram que a decisão de Moscou está sendo considerada uma espécie de chantagem política e que os países buscarão inovar suas fontes energéticas para não precisarem mais depender da energia russa. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 245 mortes e 20.943 novos casos. Dos mais de 30.399.000 diagnósticos, mais de 29.480.000 pessoas se recuperaram e 254.000 seguem em acompanhamento. O preço da gasolina subiu pela 2ª semana seguida e atingiu novo recorde no país. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o aumento foi de 0,7%. Essa é a segunda alta em 2 semanas. O preço médio da gasolina está em R$ 7,27. Antigamente eu botava R$50. E agora? Agora tem que botar R$300. Cada vez mais difícil, né? O preço está ardido. Tem que ser no gás, porque o combustível está complicado. O maior preço registrado pela ANP foi de R$ 8,59. Nesse posto aqui, na região central de São Paulo, o litro sai por R$ 7,39. O que também subiu bastante para o consumidor foi o gás de botijão. O IBGE informou que nos últimos 12 meses, o preço foi reajustado em mais de 32%. Esse é um item, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que pesa muito no orçamento das famílias. Puxada pela alta da gasolina, a prévia da inflação de abril indicou a maior taxa para o mês em 27 anos. E em 12 meses, o indicador passou dos 12%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,73% em abril. É a maior taxa para o mês desde 1995.
Segundo o IBGE, em março a taxa foi de 0,95% e em 12 meses o IPCA 15 acumulou alta de 12,03%, acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, os preços subiram em média 4,31%. A gasolina foi a principal responsável pela alta da inflação no mês, com alta de 7,51%. Também houve altas acentuadas do diesel, do etanol e do gás veicular, levando a alta dos transportes a 3,43% na prévia do mês. Ainda entre os transportes, as passagens aéreas que haviam recuado em março subiram em abril. Houve altas ainda nos preços dos táxis, nas passagens de metrô e de ônibus urbanos. Além dos transportes, outras altas também foram verificadas nos grupos de alimentação e bebidas, habitação, vestuário e artigos de residência. A média das expectativas do mercado para a inflação fechada de 2022 está atualmente em 7,65%, abaixo dos 10,06% registrados em 2021. O Ministério do Trabalho anunciou hoje que vai divulgar na semana que vem um pacote de medidas com mudanças nas leis trabalhistas. Uma delas será uma medida provisória voltada para a formalização do trabalhador rural, criando uma espécie de órgão gestor de mão de obra dos trabalhadores nos portos organizados, para a escala em funções temporárias nas lavouras de pequenos, médios e grandes produtores. Na prática, empresas poderão intermediar a contratação desses funcionários para períodos e colheitas específicas, de forma temporária ou intermitente, com garantia de direitos trabalhistas e contribuição previdenciária dos empregados. A expectativa do Ministério do Trabalho e Previdência é beneficiar milhões de trabalhadores do campo para que eles tenham acesso aos benefícios da Previdência Social, de acordo com o secretário executivo da pasta, Bruno Dalcomo. A segunda iniciativa, que poderá ser uma medida provisória ou um projeto de lei, ainda está sendo elaborada com eixos estruturantes que precisam ser definidos pelos técnicos do governo. O governo afirma que não haverá precarização ou desincentivo a contratações permanentes nas grandes propriedades. Depois de lançar o pacote, que ainda não teve todas as medidas divulgadas, o governo promete avançar na legalização dos motoristas e entregadores de aplicativo, um dos principais alvos da discussão eleitoral sobre o futuro do mercado de trabalho a partir do próximo ano. A equipe do Ministério quer lançar ainda este ano uma nova legislação para permitir a legalização dos motoristas de aplicativos, com regras mais flexíveis do que um funcionário formal de carteira assinada, mas que permitam a regulamentação da relação do entregador e das empresas de tecnologia que controlam esses serviços, como o Uber e o iFood. O governo ainda enfrenta um impasse para definir a extensão da regulamentação e as regras específicas, em meio à demanda dos entregadores e motoristas e aos interesses das empresas. Uma das definições, de acordo com a pasta, é não classificar esses trabalhadores com vínculo empregatício e nem igualar ao modelo de consolidação das leis do trabalho, a CLT. E veja a seguir, argentino que imitou macaco para torcedor corintiano volta para casa depois de pagar fiança. E veja também, um brasileiro de 5 anos com um QI altíssimo é classificado como um gênio. O torcedor do Boca Juniors, detido pela polícia depois de imitar um macaco para torcedores do Corinthians, foi solto após pagar R$3.000 de fiança. Mas esse não foi um caso isolado de injúria racial na rodada de ontem da Copa Libertadores da América. O homem, identificado como Leonardo Ponzo, foi retirado por militares da arquibancada no intervalo do jogo em que o Corinthians derrotou o Boca Juniors por 2-0 na Neoquímica Arena, na zona leste da capital paulista. Ele foi pego em flagrante imitando um macaco na direção dos torcedores brasileiros. O argentino foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte, sendo indiciado por injúria racial. O crime conta com uma pena máxima de 3 anos de prisão, mas após pagar R$3.000 de fiança, foi levado para o aeroporto e retornou à Argentina. Horas após ser liberado, Leonardo Ponzo apareceu ao lado de outro torcedor do Boca Juniors em uma foto publicada nas redes sociais com a legenda "Acá no passou nada", que no português significa "aqui não houve nada", e um emoji de macaco.
A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, ainda não se pronunciou sobre o assunto. O Boca Juniors, por meio de sua conta no Twitter, pediu desculpas ao Corinthians e disse que vai analisar providências para punir o seu associado. O ato de Leonardo Ponzo pode render uma multa de $150 mil ao clube argentino. E ontem à noite aconteceu outro caso de racismo envolvendo um clube argentino. Os torcedores do Bragantino, que foram ao estádio de La Plata, no país vizinho, para acompanhar o jogo que o clube perdeu por 2-0, também foram alvos de injúria. Em um vídeo gravado na arquibancada, dá para ouvir algumas das ofensas como gritos de mono, que significa macaco em espanhol. Os racistas também imitam som de macaco. O Bragantino informou que realizará uma denúncia formal à Conmebol sobre o assunto. A CBF confirmou hoje que o Brasil vai fazer um amistoso com o Japão no próximo dia 6 de julho. A partida no Estádio Nacional de Tóquio, que servirá como preparação para a Copa do Mundo do Catar, foi marcada para 7h20 da manhã pelo horário de Brasília. Será o segundo amistoso do time nacional contra os japoneses sob o comando de Tite. O anterior, 5 anos atrás, o Brasil venceu por 3-1. O Sindicato Rural de Dourados prepara a maior feira agropecuária da história de Dourados, em Mato Grosso do Sul, que está chegando a Expo Agro. Além do espaço físico, a feira também será virtual. A Expo Agro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento vai acontecer de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, com palestras, simpósios, leilões, comidas típicas, novas tecnologias do setor do agronegócio e shows musicais. De acordo com o Sindicato Rural, essa promete ser a maior feira de todos os tempos. A expectativa de todos os diretores, todos os parceiros do Sindicato Rural e da 56ª Expo Agro é muito grande. Nós estamos empenhados para ser a maior Expo Agro de todos os tempos, né? Quando a gente começa a analisar a grade de shows, a grade de palestras, né? E a quantidade de expositores que estão nos procurando, né, para poder expor aqui. Então nós estamos trabalhando com esse foco, com esse objetivo, ser a maior Expo Agro de todos os tempos. O ano passado, a exposição de Dourados experimentou uma edição híbrida, com apresentação digital e presencial. Este ano tem a volta do público e a expectativa é bater a marca de mais de 100 expositores, gerando assim oportunidades de bons negócios para os visitantes. É um marco porque nós ficamos 2 anos sem fazer a Expo Agro presencial, nós fizemos a digital. Nós aprendemos muito com esse período sabático, digamos assim, né? Tanto é que a Expo Agro digital, ela vai continuar. Então a Expo Agro, todas as palestras e treinamentos vão acontecer simultaneamente. Então nós vamos ter um canal do YouTube apresentando todas as palestras e teremos a presencial aqui. Só para vocês terem ideia, nós temos praticamente 100 espaços, né? É um pouco mais, um pouco menos, né? E praticamente todos eles estão lotados. Com o mercado agropecuário aquecido, as opções para negócios do setor serão de grande impacto esse ano. Oportunidades de financiamentos em diversas agências bancárias presentes no evento para o setor do agronegócio. Um fator muito positivo, todos os bancos, né, financiadores estarão com taxas muito atrativas, né, eu diria assim até muito acessíveis, abaixo do valor de mercado, para poder fazer com que os negócios também aconteçam. Então nós temos alocados aí praticamente um valor acima de 200 milhões. Quanto à entrada e permanência de menores de idade, o evento se regula pela Portaria 01/11, o artigo 32 da Vara da Infância e da Juventude de Dourados. Crianças de até 12 anos incompletos somente terá acesso se tiver acompanhado de seus pais ou responsável legal com a apresentação de documentação. Adolescente de 12 a 16 anos incompletos somente terá acesso se estiver acompanhado por um dos pais, pelo responsável legal ou por um acompanhante maior de idade, autorizado por escrito, com firma reconhecida em cartório.
Adolescentes de 16 e 17 anos incompletos poderão ingressar e permanecer no parque de exposições desacompanhados mediante a apresentação de documentos. E a exportação de carne bovina cresceu no primeiro trimestre. O levantamento da consultoria Safras e Mercado indicou uma recuperação da pecuária no país. A demanda pela carne brasileira cresceu 30% nos primeiros 3 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro, fevereiro e março, as exportações de carne bovina registraram seguidas altas. Da mesma forma, a receita do setor cresceu pelo mesmo período, e a expectativa é de que a tendência se mantenha para os próximos meses. A China, que representa quase 50% das exportações brasileiras, segue forte com a procura. E o que podemos dizer também é que o boi brasileiro é o mais competitivo do mundo, além da grande capacidade produtiva. O estudo também mostrou que o abate de bovinos deve crescer em média 7% no ano. 31 milhões de cabeças de gado devem ser abatidas em 2022. O Senado aprovou hoje a medida provisória que autoriza alunos que cursaram ensino médio em escolas particulares sem bolsa de estudos a acessar o ProUni. A proposta altera ainda os requisitos sobre cotas destinadas a negros, povos indígenas e pessoas com deficiência, que antes eram exclusivas para portadores de deficiência e para autodeclarados indígenas e negros. A renda prevista não teve alteração no valor. Como a medida provisória já foi aprovada pela Câmara, falta apenas a sanção presidencial para entrar em vigor em julho. E quem precisar regularizar o título deve se apressar. O prazo vence em apenas uma semana. Os eleitores têm até o dia 4 de maio para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor e participar das eleições gerais deste ano. Após essa data, terminam as alterações no cadastro eleitoral e não vai ser mais possível emitir título ou regularizar a situação para votar para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais pelo pleito em outubro. O alistamento e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos, e também para os maiores de 70 anos e analfabetos. Quem é obrigado a votar e não comparece às urnas fica em débito com a Justiça Eleitoral. Deixar de votar ou justificar o voto por 3 eleições seguidas gera o cancelamento do título. É preciso lembrar que cada turno de votação é considerado uma eleição. E ter o título cancelado impede a pessoa de exercer vários atos da vida civil, como participar de licitações, contratar com o poder público, renovar passaportes e se inscrever em concurso, entre outras consequências. Para emitir ou regularizar o título, não é preciso ir a um cartório eleitoral. Basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral e resolver tudo pelo sistema TítuloNet. A Assembleia Legislativa isentou componentes e equipamentos de energia solar vendidos no estado de São Paulo do pagamento de ICMS. A decisão inclui painéis e aquecedores solares de água para geração de energia renovável. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. A medida, acertada em comum acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária, deverá facilitar a vida de mais famílias e manter um projeto que já evitou a emissão de 18 milhões de toneladas de dióxido de carbono no país. E quem ainda não entregou a declaração no imposto de renda deste ano deve baixar uma nova versão do programa para o preenchimento das informações. A recomendação é da Receita Federal, porque foram feitas várias alterações no modelo atual. Entre as principais mudanças da nova versão do programa estão o acerto na importação de informações de dívidas da atividade rural e a inclusão automática de zeros à esquerda ao informar o Renavan. De acordo com a Receita Federal, as mudanças são por causa da nova versão do Programa de Declaração do Imposto de Renda. É preciso ficar atento porque algumas fichas da declaração foram alteradas. Para boa parte dos contribuintes, a atualização do programa, já baixado no computador, é automática, mas para outros é preciso fazer um novo download. A Receita Federal ainda recomenda que os contribuintes não excluam o programa antigo, porque corre o risco de perder os dados já preenchidos.
Uma parceria entre a Prefeitura da capital de Mato Grosso do Sul e do Hospital Universitário tem mudado a vida de centenas de crianças portadoras de deformidades ortopédicas. Com o tratamento de graça, elas estão tendo a oportunidade de resgatar a qualidade de vida. As botinhas nos pés são para corrigir o pé torto congênito. Meu pai, com 8 anos de vida, ele teve esse problema. A gente não sabe o motivo. Na época, o tratamento era muito difícil, né? Acho que nem tinha tratamento na época, né? E a gente teve mais 3 casos na família de primo da gente que nasceu assim também. E agora já vai ter um futuro diferente. Se Deus quiser. O pequeno Joaquim já passou por cirurgia e terá que usar o aparelho de correção até os 4 anos de idade. Ele tira só para tomar banho. Por 3 meses. A partir daí, a gente passa para 12 a 14 horas por dia, até os 4 anos de idade. E a gente vai reavaliando para ver se não tem nenhum sinal de recidiva, nenhum sinal de que esse pezinho está voltando a ser torto. Casos como esse são os mais recorrentes na ortopedia pediátrica do Hospital Universitário, que, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, conta agora com 4 especialistas. Antes, era apenas um. De janeiro a março deste ano, já foi possível atender cerca de 600 pacientes. Antes, durante todo o ano, eram atendidas, em média, 2.200 pessoas. O número de cirurgias aumentou de 1 a 2 vezes por semana para de 3 a 4 semanais. Maikele comemora o desenvolvimento da filha de 1 ano e 8 meses. Aurora nasceu com uma deformidade no quadril e desde os 3 dias de vida passou a usar um suspensório como esse. No começo a gente leva um susto, assim, né, de ver ele tão pequenininho, com aquele cinto preso, tudinho, né? Mas é algo que lá na frente vai valer a pena, né? Vai dar um retorno pra gente. E o dela foi rápido, graças a Deus. De acordo com os especialistas, o diagnóstico precoce é o caminho para tratamentos eficazes. A gente abriu vagas, inclusive, junto à CESAL, nesse termo de cooperação, vagas para RN, ou seja, um neném que acabou de nascer e tem uma regulação por ortopedia pediátrica para avaliar esse pé ou esse quadril, e ele tem um acesso mais rápido para a gente poder resgatar essa criança e poder fazer o tratamento na época certa, no tempo ideal. Dependendo do caso, até mesmo quem apresenta ressurgimento do problema pode ser recuperado. Aos 5 anos, Nicolas, que já tinha passado por tratamento aos 2 meses de idade, começou nova correção para o pé torto congênito com o engessamento das pernas. Ele gosta de correr, ele gosta de jogar bola, andar de patinete, faz de tudo. Ele estava aprendendo a andar de bicicleta. Mas ele teve que colocar o gesso e deu uma parada. Ele é bem atendido. Aqui você não sai com nenhuma dúvida. O médico explica tudo certinho para você, né? E é um ótimo tratamento para ele. Um menino de apenas 5 anos de idade é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com alto QI, com alto nível de inteligência. Os testes realizados com o TEL constataram que o garoto é um verdadeiro gênio. Dinossauros. Essa é a paixão do Theo, de 5 anos. Eles são bem legais. Eu gosto muito de coisa pré-histórica. Um gosto comum entre crianças dessa idade, mas são poucas as que têm o conhecimento que esse menino tem. Atenção à aula que ele dá sobre o monolofossauro. O monolofossauro, ele tem uma crista que quase pega a cabeça inteira dele. E também ele usa uma crista assim na cabeça dele para atrair fêmeas na época do acasalamento. O garotinho decorou todas essas informações e muito mais logo depois de aprender a ler praticamente sozinho, aos 3 anos de idade. Naqueles dias, Sanderson Soneca pilotava uma estrela cadente. Ele morava dentro de sua estrela. Ele queria saber o que eram as letras, como é que as letras formavam sílabas e como é que a sílaba virava uma palavra. E daí, mas como é que eu faço uma palavra virar uma frase?
e parágrafo e assim em diante, vai crescendo, né? Quando começou a ler, o menino estava fora da escola por causa da pandemia. Mas assim que as aulas presenciais voltaram... Então, as professoras chamaram a gente para conversar, a diretora da escola, e eles explicaram que o Theo estava com um desempenho muito acima do que era esperado para a idade dele, e eles até sugeriram que a gente fizesse o teste de inteligência, por conta que tinha uma probabilidade muito alta dele ser classificado como superdotado, né? Isso precisaria de um acompanhamento especial. Foi a partir disso que a família resolveu entender a condição de altas habilidades do Theo. E para isso, procurou a doutora Nathalie, que aplicou a ele uma avaliação neuropsicológica durante 6 dias. Para avaliar uma suspeita de superdotação a altas habilidades, é muito importante a gente identificar o que de fato é uma superdotação e o que pode ser simplesmente reflexo de um ambiente que está superestimulando essa criança ou até mesmo reflexo de um hiperfoco dessa criança, né? E para isso é muito importante que a gente tenha, né, que sejam utilizados instrumentos padronizados, normatizados para a população brasileira. Então não é qualquer teste, né, e não é qualquer profissional. Esse profissional ele tem que saber aplicar esse instrumento de maneira adequada e interpretar de maneira adequada. Os testes avaliaram inteligência e habilidades cognitivas, como memória, atenção, processamento visual, função executiva, linguagem e habilidade socioemocional. No caso do Theo, ele teve um QI de 146, superando 99% das crianças da mesma idade que ele. A neuropsicóloga conta que o menino já havia passado por outras avaliações que confirmaram o alto nível de inteligência dele. Mas foram os testes que ela aplicou que concluíram que o garoto de 5 anos hoje tem capacidade intelectual de um adolescente de 15. Ele não vai ter o conhecimento adquirido, talvez, de um jovem de 15 anos de idade. Mas ele tem a capacidade de resolução de problemas de um jovem de 15 anos. Estaria até acima de um QI de superdotação. Então, isso trouxe um pouco de preocupação, porque a gente sabia que a gente ia ter que ir um passo além para conseguir suprir essas necessidades que ele tinha. Foi aí que o Dr. Fabiano de Abreu, PhD em neurociências e autor de 50 estudos aprovados pelo Comitê Científico sobre Inteligência, entrou na história. Passou a acompanhar o menino prodígio e esclarecer as dúvidas da família, como esta do pai. Ele falou: Fabiano, você acha que pode atrapalhar no desenvolvimento dele, ele ultrapassar outras classes, no caso, outras séries, avançar 2, 3 séries? Pode prejudicar no processo de infância. Eu falei, não, a infância dele é fora da escola, a escola é feita para estudar. Então, ele pode sim avançar as séries na escola e ficar mais equiparado ao nível intelectual dos outros alunos e deixa para ele ser criança fora da escola. E aí os pais ajudam ele a ser criança também. Uma criança especial que agora faz parte da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais famosa sociedade de alto quociente de inteligência do mundo. Hoje, o Brasil, nenhuma escola, nem universidade está preparada para o Theo, infelizmente. E pode ser que o Theo tenha que sair do país por causa disso. Por enquanto, na escola onde estuda, o Theo é muito bem aceito. Lá conseguiu avançar o ano escolar, está no 2º do ensino fundamental e se adaptou muito bem à nova fase. Mas quem sabe, num futuro não tão distante, ele vá mesmo estudar fora do país. Até porque oportunidades começaram a aparecer. O menino já tem bolsa para seguir os estudos em Miami, nos Estados Unidos. Com tantas qualidades, outras oportunidades virão. E aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, o menino certamente tem tudo para ter um futuro brilhante. E olha que ele já tem até alguns planos. Por enquanto, eu acho que eu vou ser dentista, bombeiro, artista ou policial. Mas ainda tem muitas outras profissões que eu posso aprender. São várias as possibilidades para o garotinho que pensa como gente grande e já é capaz, inclusive, de dar esperança ao mundo. Por acaso, assim, você tem alguma ideia do que pode ser feito para tornar o mundo que a gente vive em um mundo melhor? Conseguirem limpar o rio Tietê e também pararem de jogar lixo nele. Ótima ideia, viu? Ótima ideia. Isso faria bom pro lago, daí teria mais peixes no caminho, não teria aquele fedor de meia de chulé. Nós paulistas agradeceríamos se o rio Tietê fosse limpo, bastante.
brincar. Obrigada, Theo. Um beijão. E a edição desta quarta-feira do Jornal das 22 termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite, fique na paz. Tchau.